Estamos. Então, olha, gente, queria dar um recado a vocês, né? Estamos em um momento de mais um lockdown, então é um momento de maior responsabilidade, né? Um momento onde a gente precisa ser mais cuidadoso. Então, queria passar esse recado a vocês, principalmente para a Francimeire, que fica tirando foto, vai para praia, para shopping. Então, gente, por favor, tá? Tenham consciência. Isso foi em dezembro. Dezembro, tá certo. Então, já conversei com o Everton também, no início da aula, ele falou que as fotos pararam por enquanto essa semana. Então é isso aí, gente. Vamos fazer a nossa revisão para a prova, nossa avaliação já semana que vem, temos 2 conteúdos de prova, educação em saúde e educação continuada. Para quem presenciou as aulas, ou de maneira presencial ou via plataforma, provavelmente tem grandes chances de tirar notas muito boas, né? Não que aqueles que não participaram não tenham essa possibilidade, mas eu acho que ao longo das nossas aulas, o discurso ele se aproxima muito do que a prova costuma pedir, né? Então isso já facilita muito. Vocês sabem que eu não sou de fazer pegadinha em prova, né? Eu sou bem direto e nós não temos um assunto tão complexo assim, né? Então vou espelhar aqui só um momento. Outra coisa importante para falar, gente, a plataforma foi atualizada. Agora vocês têm aí o chat, tá? Vocês podem escrever, podem ver lá em cima que já está válido. Mas qualquer coisa eu sempre peço para ligar o microfone, que eu acho que é mais rápido que a gente tira nossas dúvidas, tá bom? Vocês estão vendo o slide, gente? Sim, professor. Sim? Perfeito. Então, olha só, gente, nosso primeiro conteúdo de prova é a educação em saúde. O que é que a gente precisa saber de educação em saúde para a prova, tá? A educação em saúde, ela é um ramo da saúde preventiva, tá? Ela foi criada com o intuito da gente quebrar um modelo centenário, um modelo existente no mundo há muito tempo, que é o que nós chamamos de modelo médico ou modelo biomédico, né? Esse modelo, gente, pessoal, só o microfone de vocês, dê uma olhada aí, por favor. Esse modelo, ele se embasava apenas no tratamento de doença, né? Então, quando a gente fala desse, né? Quando a gente fala da educação em saúde, nós estamos falando de um método de fazer com que o indivíduo ele elimine a possibilidade de adoecimento ou ele reduza ao máximo essa possibilidade, né? Nós temos hoje em Belém mais de 100% dos leitos ocupados, né? Para a Covid, isso significa que existe fila de espera em Belém. E a gente pensa o seguinte, hoje o Helder, nosso rei do norte, né, o nosso prefeito Edmilson, se eles criarem mais 1.000 leitos de Covid, isso vai desafogar o sistema. Mas a longo prazo, isso não é o essencial. Por quê? O que a gente precisa entender? Quanto mais a gente valorizar a atenção terciária, né, mais doentes nós vamos ter para tratar. É bem diferente da gente investir em prevenção, né? Por exemplo, a gente pensa da seguinte forma, né? Você, né? Se tivesse, por exemplo, que orientar a pessoa para usar máscara, né? A pessoa para evitar aglomerações, né? Para usar o álcool em gel, isso significa dizer o quê? Trabalhar prevenção. Imaginem só quantas pessoas poderiam ser salvas e não contaminadas se todo mundo respeitasse isso. Porque ontem, mesmo a Belém estando em bandeira vermelha, em toque de recolher, teve uma festa lá na Brás que foi interrompida, teve uma festa no motel aqui de Belém que foi interrompida, as pessoas estão indo para o bar como se fosse tudo ou nada, estão andando por shopping, ou seja, a rotina não modificou. Mas o nosso cenário atualmente, ele é pior do que o cenário do ano passado.
E aí a gente percebe que o quê? Não adianta comprar ventilador mecânico, né? Não adianta botar leito se a consciência das pessoas ela não muda, tá? Então, olhem só, o grande enfoque da educação em saúde preza por dois pontos importantes. O primeiro é a educação e o segundo, a saúde. Bom, quando a gente fala da educação, o que seria o significado desse processo educativo? Ele é nada mais, nada menos do que adequar, né, o indivíduo à sociedade em que ele vive. Então, vamos dar um exemplo. O que a gente quer com isso? A gente quer simplesmente modificar toda a atividade do indivíduo? Não. O que a gente quer fazer é atualizá-lo a respeito de algum assunto. A gente quer que ele tenha consciência social sobre os riscos que ele vive, né? E é interessante a gente falar também sobre essa outra palavra que está embaixo, que é saúde, né? A saúde, gente, ela precisa ser visto como um novo conceito da OMS, né? É o equilíbrio biológico, social e mental, né? Então, a educação em saúde, ela visa isso também. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque você já deve ter tido alguns professores que falavam assim lá no estágio: gente, vamos fazer, né, por exemplo, uma educação em saúde. Aí todo mundo, beleza. Preparem, né, um, um cartaz e vamos falar sobre gravidez na adolescência. Vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre tuberculose, hanseníase. E nesse momento a gente percebe que a educação em saúde, ela historicamente, olha que ela não é uma coisa muito antiga, ela está fixada muito em patologias. Ela quer falar muito sobre doença. Mas quem nos garante que a educação em saúde não pode, por exemplo, falar sobre transtorno de ansiedade? Será que a educação em saúde não pode falar, por exemplo, sobre violência doméstica, violência contra a mulher? Pode. Então, isso nos mostra que ela tem um amplo espectro de assuntos, que ela pode fazer várias abordagens com o intuito de alcançar o que é uma necessidade. Professor, é só um enfermeiro que pode fazer educação em saúde? Não. É só profissionais da saúde que podem fazer educação em saúde? Também não, né? Então, é importante falar que essa parte de atuação pode sim ser realizada por outros profissionais, e não necessariamente apenas por enfermeiros ou outros profissionais da saúde, tá? Bom, outra coisa importante está aqui, onde nós chamamos de parte do diagnóstico. O que é que significa dizer isso? Gente, nós não podemos ir numa comunidade agora qualquer, né? Vamos imaginar que a gente vai lá em Abaetetuba, Mosqueiro, sei lá onde foi, Garapé-Mirim, qualquer lugar. E a gente não pode ver uma comunidade e falar assim, olha, gente, eles são tão pobres aqui, né? Eles vivem na linha da miséria. Então, eu vou escolher falar aqui sobre parasitose intestinal, né? Eu vou falar aqui sobre tratamento da água, porque eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Só que se essa comunidade já teve um treinamento da prefeitura para falar sobre tratamento da água, né? Então você percebe que você escolheu um tema que já foi debatido. Isso nos induz a pensar que é necessário a gente investigar o que é uma necessidade do público e não ser intuitivo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Já pensou se as pessoas que moram nessa comunidade falassem assim para vocês, olha, nós queríamos aprender sobre sustentabilidade, como produzir o alimento, como fazer pequenas plantações. Olha que interessante, gente. Isso é de educação em saúde? Claro. Isso envolve a parte social,
do indivíduo. Então, a gente pode sim falar sobre isso, porque isso tem sim importância, tá? Ou seja, não podemos simplesmente achar o que é uma necessidade e impor aquele conhecimento de qualquer forma. Outra coisa importante para a prova de vocês e para o conhecimento específico de educação e saúde envolve as 4 abordagens presentes nesse processo, tá? Como é que funciona essas abordagens? Nós temos a abordagem educativa, preventiva, radical e de desenvolvimento pessoal, tá? Primeiro, a nossa primeira abordagem, que é a educativa, ela significa compreensão da situação. O que é isso? É quando você entende que aquela informação ela é importante. Agora eu pergunto para vocês, será que saber que aquela informação é importante significa dizer que você vai realizá-la? Por exemplo, eu sei que fumar pode dar câncer de pulmão, mas eu fumo. É um exemplo, tá, gente? Ou seja, você tem a informação, mas você não age preventivamente. O desenvolvimento do comportamento preventivo é quando o indivíduo ele começa a realizar aquela atividade esperada, tá? Ou seja, tem aquela nova de qual ele não vai se expor. Por exemplo, professor, ele parou de fumar. Perfeito. Então, ele teve uma abordagem educativa e uma abordagem preventiva. O que é, agora, a abordagem radical de desenvolvimento pessoal? A abordagem radical, gente, é quando o indivíduo ele introduz essa informação. Eu vou adotar esse comportamento pro resto da vida. Por que eu digo isso para vocês? Porque tem gente que para de fumar, aí fala que não fuma mais. Mas quando tá muito nervoso, fuma. Ou então, quando tá muito preocupado, fuma. Não, mas eu não fumo como antes. Isso não é parar, né? Você não está tendo um comportamento preventivo ou radical. Quando você adota esse comportamento a longo prazo para o resto da vida, aí sim ele é um comportamento. Outra é o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal é a abordagem de quando o indivíduo ele simplesmente quer. É verdade, gente. Só tem hora que tá falhando o áudio. Não sei se só no meu, mas tem hora que tá falhando. Não sei se é a minha internet também. O pessoal está escutando aí, Tá falhando. Falhou mesmo. Tá falhando. Tá, porque também tá chovendo muito. Acho que isso pode também estar atrapalhando a internet. Pelo menos para cá onde eu moro tá chovendo muito. Mas, gente, o desenvolvimento pessoal é quando o indivíduo ele consegue levar a outras pessoas o que ele aprendeu, né? Ele consegue levar, transmitir aquela informação. Então, o processo de educação e saúde, ele é 100% eficaz, né, quando ele ocorre nessas 4 abordagens. Isso significa dizer que a gente tem uma dificuldade de gerar um processo educacional no comportamento preventivo, alguns no radical e uma pequena parcela no desenvolvimento pessoal. Tá bom? Gente, em relação à educação em saúde, alguém tem alguma dúvida, sim ou não? Não, professor. Não, vou falar de educação continuada. Só um minuto. Então, olha só. A educação continuada na enfermagem.
A educação continuada, ela não existe apenas na enfermagem, né? Ela também não existe apenas na área da saúde, né? Ela se encontra em áreas da engenharia, da educação. E a educação continuada nada mais é do que nada mais não do que o processo educacional envolvendo qualquer tipo de profissional no seu ambiente, né? A educação continuada, ela é uma forma de valorização do trabalho e de valorização individual do trabalhador. Por que ela é importante, gente? Nós vivemos hoje em um período de globalização, né? E de grande transporte de informações. Então, nós vivemos em um cenário onde todo ano nós temos novos procedimentos em saúde, nós temos novas medicações sendo introduzidas, nós temos novas doenças surgindo. Então, se a gente não tiver um profissional adaptado e treinado para isso, ele pode sofrer inúmeras consequências, como a demissão, como o adoecimento e como o próprio óbito, né? Então, o que é que acontece? Fazer educação continuada é permitir que o trabalhador ele possa amadurecer dentro do ambiente de trabalho, né? Hoje estima-se que deva ocorrer, no mínimo, um processo de educação continuada, né? E, por exemplo, por semestre, né? Então, você precisa ter, né, esse processo de educação continuada. E será que isso acontece uma vez por semestre, né? É complicado pensar dessa forma, né? Porque muitos locais não realizam essa atividade nem uma vez por ano. Quem diria uma vez por semestre, não é mesmo? Então, gente, o que é importante a gente falar sobre isso? Nós estamos em um cenário com déficit muito alto, né, para realizar esse processo. Nós estamos vivendo em um momento onde a gente precisa dessa valorização profissional, mas ela, infelizmente, não ocorre, né? Aí, pessoal, eu digo para vocês o seguinte, como é que a gente vai querer mudar o cenário de trabalho se essa situação ela não vai para frente? Porque nós temos um problema muito grande ainda envolvendo a educação continuada. Por que será que muitos enfermeiros não querem realizar educação continuada? Sabe por quê? Porque muitos profissionais são cheios de si e acham que pelo fato de já realizarem aquele procedimento ou ação, que eles não precisam se atualizar. Então, por exemplo, a educação continuada hoje vai falar sobre injetável. Ah, eu não vou. Eu já faço isso todo dia. Para que eu tenho que aprender isso? Né? Então, gente, isso é complicado, né? É complicado porque nós precisamos ter a ciência que todos nós, independente do nível de conhecimento, ele precisa se atualizar. E quando a gente fala na prova de vocês que tem educação continuada, quais são os pontos mais importantes para a gente saber? Primeiro, educação continuada é uma ação extremamente importante. Ela só acontece no Brasil. Ela só pode ocorrer na área da saúde? Não. Pode ocorrer em qualquer área. Ela é bem aceita pelos profissionais? Muitas vezes não. Na enfermagem, ainda há um grande déficit de atenção. Por quê? Porque muitos acreditam que não precisam mais melhorar e outros que têm uma visão preconceituosa sobre esse processo. E por isso, dessa forma, a gente tem uma dificuldade de implementar